Desculpe o barulho de chuva, mas é o que dá pra fazer, né? Eu não sei se eu vou gravar mais vídeos nesse canal, mas eu queria gravar esse em específico porque é um assunto que me interessa muito e que eu queria muito expressar minha opinião, né? Seria interessante se esse vídeo chegasse em outras pessoas, né? Mas eu tô fazendo mais pra expressar, aliviar, né? Ser uma válvula de escape. Hoje eu vou falar sobre o jogo do Esquadrão Suicida e por que que ele me incomoda e incomoda tantos fãs. Acho que seria interessante começar falando como que eu conheci a saga Arkham. Minha família tinha comprado um Xbox pra mim, porque o único videogame que eu jogava era um PlayStation 2 na casa das minhas primas, né? Então compraram o Xbox 360 e eu comecei com um jogo de Kinect, então um jogo do Gato de Botas, aqueles jogos de esporte de Kinect, né? E o primeiro jogo de super-herói no nível de Batman Arkham, pra mim, foi o Espetacular Homem-Aranha 1, que é um jogo que eu não acho que ele é bom, não acho que ele é ruim, ele é um jogo divertidinho de jogar. E aí eu comprei o Batman Arkham Asylum, né? Foi o primeiro jogo assim do Batman que eu tive. E eu joguei aquele jogo várias vezes quando eu era criança. E foi um jogo que me cativou muito pelo combate, pelo stealth, né? E eu lembro até hoje de ver detonado do jogo e tomar um monte de spoiler do jogo porque eu vi esses detonados e tal. Então, por exemplo, o bug do espantalho que dá lá perto do final do jogo era um bagulho que eu já sabia que ia acontecer e eu fico triste e feliz, porque eu queria saber qual que seria a minha reação, mas ao mesmo tempo eu sei que eu ia chorar pra caralho, né? Porque eu era meio desesperado com essas coisas de videogame, né? E por aí eu fui só começando a amar mais a franquia, comprei em ordem de lançamento, por mais que não exatamente quando lançou. Comprei o City, o Origins e o Night, né? O Origins sendo acho que o que eu mais joguei até hoje. E, enfim, o final do Batman Arkham Knight, né? Por mais que a história tenha vários problemas, problemas até que as pessoas mais lá fora, né, mais americano fala que na minha opinião não é problema, enfim. Tendo seus problemas ou não, pra mim foi um final excelente pra saga, conseguiu representar muito bem o Batman e, enfim, foi, na minha opinião, o jogo do Homem-Aranha não conseguiu chegar nem aos pés desse jogo, seja em quesito de gameplay, seja em quesito de história. Para mim é uma coisa muito única e que conceitos, ideias, tudo foi criado para essa franquia, é um bagulho que eu amo de paixão. E é por isso que eu gosto muito dos jogos, né? Foi uma coisa que me introduziu a ideia do Batman, me introduziu todo o universo do Batman de maneira muito orgânica. Não é aquele negócio de contar a origem do personagem. O que mais chega perto disso é o Origins, mas ele ainda faz isso falando, tipo, isso aqui já está estabelecido, a gente não vai ver o Batman se criando. E isso é muito legal, ele já te põe direto na ação, especialmente o Arkham Asylum, né? É uma história até de superação, se você quiser contar, porque era uma empresa que ninguém dava muita fé e a Warner apostou tudo na Rocksteady e foi o que foi uma das melhores franquias dos jogos de super-heróis, assim. Criou um sistema de combate usado por jogos como Mad Max, né? Que podia ser só um jogo de carro, mas eles implementaram a mecânica e funcionou muito bem, porque é uma mecânica que em jogos podem ser uma mecânica que é muito volátil. Né? Ela pode servir tanto para um combate frenético como o do Homem-Aranha, um combate mais contido como o do Batman, mas ainda frenético, e um combate mais de rua como o do Mad Max. Né? E por todas essas razões eu adoro a franquia, eu acho que é uma das melhores franquias de jogos no geral. Né? Não tem como você jogar esses jogos, a não ser que você não curta a vibe dos jogos, né? Mas não tem como você jogar e falar que ele não marcou, que ele não fez história dentro do mundo dos jogos e dentro do mundo dos quadrinhos, né? Dentro do mundo da cultura nerd de quadrinho. E aí, anos depois, foi lançado o jogo do Esquadrão Suicida. Foi um jogo que eu me senti interessado, achei que seria uma proposta legal.
né? É um jogo de personagens que funcionam em grupo. E antes de eu jogar o Guardiões da Galáxia, eu nunca pensei que seria um negócio super funcional, um jogo de grupo single player. Mas Guardiões da Galáxia e até um pouco desse jogo do Esquadrão Suicida me provou o contrário. Dá pra fazer um jogo de grupo interessante, né? E aí, beleza, começaram a sair as notícias do jogo, tal, e veio que esse jogo ia ser live service. Falei, né, meio ruim. Não é um negócio que acho interessante, mas beleza. E aí foi dito que esse jogo ia se passar no universo do Arkham. Ok, beleza, né? Mas tá bom, né? Vai, vamos ver, porque é um negócio interessante, pô. Do jeito que terminou, muita gente queria algo a mais do que as DLCs que só falam que o Batman morreu e que agora tá todo mundo sendo atacado por um fantasma. Todo mundo queria algo a mais disso, queria que isso fosse expandido. E até pra ter um jogo da Liga nesse universo, um jogo do Superman desse universo, né? Que tá faltando o jogo do Superman faz tempo, né? Beleza. Só que aí começou a acontecer algumas inconsistências. E com inconsistências graves, gravíssimas, né? Por exemplo, existe um filme que é sensacional, especialmente para quem é fã do universo Arkham, se passa, né, no universo Arkham, que se chama Invasão ao Arkham. É uma missão que Amanda Waller manda para os membros do Esquadrão Suicida entrarem, invadirem lá o Asilo Arkham. Beleza. Qual que é o problema? O Charada participou uma vez do Esquadrão Suicida. Só que ele conseguiu achar um jeito de se livrar da bomba. Quem conhece o primeiro filme Esquadrão Suicida sabe que isso é estabelecido. É uma bomba que fica no pescoço que, se a Amanda Waller quiser, ela aperta e a cabeça da pessoa explode. Ele conseguiu desativar, colocando o corpo dele numa corrente elétrica que seria suficientemente forte para desativar a bomba. E aí ele coloca o novo Esquadrão Suicida em cadeiras elétricas para fazer isso, né? Spoiler que eu vou falar agora. Até agora é meio tranquilinho, mas spoiler que eu vou falar agora. O Nanaue, que tem um design completamente diferente do filme do James Gunn e desse, né? Acho que até dos quadrinhos, ele passa por esse processo, só que não funciona. Amanda Waller aperta o botão e a cabeça dele explode. Segundo o Charada, é porque precisava ter tido uma corrente elétrica mais forte para passar pelo corpo dele e chegar na bomba. Então, como é que ele está vivo? Já começa a primeira inconsistência aí. E não é como se fosse, por exemplo, do Arkham Origins pro Asylum, onde tem uma fita no Arkham Asylum onde fala que o Coringa e a Arlequina se conheceram no Arkham Asylum. E no Origins eles se conhecem em Blackgate, que é uma prisão para criminosos, sei lá, que tá roubando banco, não o Killer Croc, que é um crocodilo enorme, que nem é o Arkham Asylum. Só que, só que é uma coisa tão idiota, sabe? É uma fita que você vai escutar se você quiser e não sei o que faz referência ao Animated Series, mas é um negócio tão nhenhenhé comparado a um jogo gigante que expande a saga e cria um arco de personagem incrível pro Batman, em que nos outros três jogos ele nem, não tem necessariamente um arco de personagem, sabe? Então, o que você prefere ignorar? Uma fita que faz uma referenciazinha besta ou um jogo inteiro que faz um trabalho fenomenal, cria um Bane incrível, diferente daquele Bane bobão da saga Arkham, né? Eu prefiro ignorar a fita. Só que nesse caso é um filme que expande o universo. Não é uma fita, é um filme. E eles simplesmente ignoraram isso. E tem a questão do pistoleiro. O pistoleiro em si, ser negro não é um problema, porque eles estão fazendo isso baseado no Will Smith e tal, e foi a versão que foi mais aclamada do personagem. Não tem problema. Isso é interessante, ok, tudo bem, do mesmo jeito que eles fizeram com o Nanaue. Só qual que é o problema? É que o pistoleiro, ele não é negro na saga original. Isso é um baita furo de roteiro. Isso é um furo de roteiro absurdo. E o que que eles falaram? Que o antigo pistoleiro, que no máximo era pardo no filme do Esquadrão Suicida, ele na verdade é um impostor. Moto filha da p.
Ele na verdade era um impostor. Ô, meu amigo, fica quieto. Ele na verdade era um impostor. Então você tá querendo me dizer que... Vamos voltar lá pro Arkham Origins. Tem uma missão em que o Batman acha um flare. E esse flare acaba sendo, se não me engano, uma armadilha da polícia. E a polícia aparece lá com o helicóptero e o helicóptero cai. Quando você vai analisar o que aconteceu, a hélice de trás do helicóptero foi acertada por uma bala. Seguindo a trajetória, você vê que ela vem da direção de um policial caído. Só que esse policial tá caído e ele era um sniper que aparentemente estava lá para ajudar a encurralar o Batman. Então por que ele atiraria nos próprios companheiros e tá caído? Só que aí você percebe que a trajetória da bala vai para outro lugar. E aí você encontra uma bala do Deadshot lá, com o nome dele. Ou seja, o Deadshot o pistoleiro atirou no policial, a bala bateu na parede, ricocheteou e acertou a hélice de trás do helicóptero. Não está satisfeito como esse suposto impostor é tão incrível, melhor que esse Deadshot, que a única coisa que sabe fazer é usar jetpack e atirar esponja de bala? No Arkham City tem uma missão que é basicamente a mesma coisa, e quando você faz o trajeto da bala, a bala bate na parede, ricocheteia em outra parede que está atrás de um cara, e acerta ele. E esse cara estava pegando proteção atrás de um carro. Na visão do Deadshot não tinha como ele acertar ele. E ele fez tudo isso para acertar o cara. Fora que tem uma cena que apresenta ele, quando o Batman tá falando dos assassinos, que vão estar atrás dele naquela noite no Origins, que o Deadshot vira, atira nos caras, usa uma bala de calibre alto, eu acredito eu, porque vara todos os caras, bate num pedaço de metal e ricocheteia e acerta outras pessoas. Na batalha que você tem no Arkham Origins com ele, funciona assim. Ele não vai atirar em você, ele vai fazer a bala ricochetear no lugar inteiro até chegar em você. E esse cara é o impostor? O verdadeiro é o cara que usa jetpack e atira em esponjinha de bala do Brainiac, né? Com certeza, né? E outra inconsistência. O plano do Batman. Aí você me pergunta, Luiz, qual que é o problema do plano do Batman? No Arkham Knight, depois que você finaliza com a side quest do Charada e prende ele, tem um diálogo com a Mulher Gato em que o Batman revela que a cidade precisa de um novo mito, que o Batman já não é forte o suficiente. E isso culmina na, spoiler, suposta morte do Batman em Batman Arkham Knight. E na volta de um demônio Batman que tem uma semelhança extrema com o demônio Batman que o Espantalho vê quando você termina a história. O que dava para entender é, o Batman forjou a própria morte e criou esse novo Batman que usava o gás do medo para fazer um mito novo, onde os criminosos teriam mais medo e a cidade estaria mais segura com ele desse jeito. É um final que faz sentido. É um final muito legal. Só que nas DLCs do Asa Noturna, Capuz Vermelho, Robin e Mulher Gato, o Batman nunca é citado de maneira que não seja ele está morto. A única forma que ele é citado de outra maneira é na DLC do Robin, onde os capangas do Duas Caras falam, tem um espectro que pegou tal cara outro dia, né? Tem um fantasma. E é o único jeito que você sabe dele. No jogo do Esquadrão Suicida, aparentemente o Batman está junto com a Liga da Justiça. E isso destrói o plano do Batman. Estou falando isso por fora, não sei exatamente sobre essa informação, mas acredito que seja isso mesmo, que ele está junto com a Liga da Justiça. Por que isso destrói essa informação? Destrói todo o plano, na verdade, desculpa, do Batman. Ele não revelou isso nem para os próprios membros da Bat-família. Por que ele iria se juntar com a Liga da Justiça e revelar que ele estava vivo? Se nem para a própria Bat-família ele falou que ele estava vivo. Você entende? Você pode falar, mas é para proteger os entes queridos dele. Por mais que em certos momentos da história o Robin e o Asa Noturna entrem em perigo, não é por isso que ele fala isso. Não é por esse motivo que ele foge à própria morte. Por mais que seria algo
que seria preciso depois do que acontece no fim da noite, né? Apesar que ele fala o comentário lá com a Mulher Gato, mesmo antes de você finalizar o jogo. Se você finalizar a história do Charada lá antes de finalizar o jogo, ele fala a mesma coisa. Então o plano dele era esse desde o começo. Então, como ele nunca cita isso, de que o plano deles forjar a própria morte é para proteger a própria família, não faz sentido. O plano dele é para realmente criar uma nova lenda. E se ele se juntasse à Liga da Justiça, ele provavelmente não ficaria de só vigiando, só fazendo coisa por detrás dos panos, porque é o Batman, né? É uma coisa que eu acho que é muito fora da personalidade do Batman fazer, a não ser que seja um inimigo muito forte que ele não conseguiria ir de frente. E seria muito estranho o Batman aparecer do nada, né? Um Batman demoníaco aparecer do nada para a Liga da Justiça, porque não vai ser mais um fantasma, um demônio. Vai ser alguém ali que está usando alguma coisa para poder virar esse demônio. Né? Então isso destrói o plano do Batman em várias maneiras diferentes. Fora que o que eu acharia interessante seria criar um jogo do Superman onde o Superman encontra o Batman vivo e rolar uma dinâmica de amigo, tipo, como que você tá vivo? Eu acho que seria muito mais legal e transformaria essa questão do Batman, colocaria essa questão do Batman de maneira 1000 vezes melhor explorada. Né? Seria 1000 vezes mais interessante de ver a história desse jeito do que do jeito que foi feito no jogo do Esquadrão Suicida. E aí vem a questão mais polêmica: a morte do Batman. E, na minha opinião, dos outros membros da Liga. Qual que é o problema disso? Na minha opinião, não tem problema. Eu não ligo. Se você quiser destruir o Batman em uma história, desde que ele esteja dentro do personagem dele, tudo bem. É a sua ideia, é o que você tem para oferecer. E ok. O problema é que é um Batman muito querido pelos fãs. É um Batman que está sem conteúdo novo há quase uma década. O máximo de conteúdo que a gente teve foi uma HQ em que o Coringa estava passando pelos universos onde, se eu não me engano, ele não existia e criando Coringas. E esse Batman apareceu para avisar pro Batman dessa história, falando: eu deixei o meu Coringa morrer, né? O meu Coringa morreu e ele voltou. Não deixe isso acontecer. Foi isso. E essa HQ é recente. Não teve mais nada além das DLCs e essa HQ que expande o universo pós a suposta morte do Batman. E quando você finalmente tem isso, esse Batman é morto. E é uma morte tão sem necessidade. Nem dentro da história isso é justificado. Porque o Lex Luthor fala para os membros do Esquadrão Suicida que é para trazer os membros da Liga da Justiça vivos. Mas eles matam os membros mesmo assim. Parece uma decisão de roteiro para falar: ó, a gente não precisava fazer isso, mas a gente vai fazer para cuspir na cara de vocês mesmo, né? Então, o problema mora aí, na falta de necessidade da morte desse personagem. Do personagem tão querido, um personagem que carregou praticamente a Rocksteady nas costas a carreira inteira dela. Porque ela foi criada em 2004 e o Batman, o jogo, o Arkham Asylum, foi feito em 2009, ou seja, praticamente quase a carreira inteira dela foi baseada no Batman. Então essa morte parece uma morte muito gratuita, e mesmo que eles revivam os membros da Liga da Justiça depois, incluindo o Batman, não vai tirar as inconsistências que essa obra, né, esse jogo tem para com a franquia original. Né? E fora que os outros membros são tratados de maneira ridícula, não pelo fato de que o Capitão Boomerang quase mija no Flash, né? É a questão de que todos eles são mortos por tiros. O Superman é morto por tiro, o Flash é morto por tiro, o Lanterna Verde é morto por tiro, a Mulher Maravilha aparentemente também é morta por tiro, e o Batman cria aquela ilusão com o gás do medo. E quando você atira que nem louco naquela ilusão, a ilusão acaba e o Batman tá todo alvejado de tiro. Porque ele com certeza ficou parado onde a ilusão dele estava acontecendo, tomando tiro que nem louco, né? Isso muito com certeza iria... O Batman é muito inteligente. O Batman, assim, com certeza tem uma capacidade mental para fazer uma coisa dessa. Na verdade, nenhum ser humano tem uma capacidade mental para fazer uma merda dessa. Você dopar as pessoas e ficar onde as pessoas dopadas estão atirando, né? Incrível. E é tratado de uma maneira tão chula. Ah, mas a Liga da... Ah, caraca. O Esquadrão Suicida é assim. Tá,
mas isso não quer dizer que eu tenho que gostar dessa ideia. Não quer dizer que eu acho que isso é legal para esse universo, que funcione depois de tantos anos que a gente estava sedento por alguma coisa nova desse universo. Para mim, isso tudo é um desrespeito, não necessariamente com os personagens, mas com os fãs que estavam querendo algo novo faz tempo, e é isso que recebem. Todos os heróis que eles adorariam ser explorados nesse universo sendo mortos da maneira mais porca e mais horrível possível. Fora o fato de que o Nanaui coloca o anel do Lanterna Verde, e isso não faz sentido, porque quando o Lanterna Verde morre, o anel procura outra pessoa mais digna. Mas enfim, tem outras HQs em que isso acontece, até com o próprio Hal Jordan, e o anel não sai por aí procurando alguém mais digno. Mas enfim. Então, passando desse assunto, vamos para o próximo do porquê que eu acho que esse jogo tem uma falha gigante. A maior falha desse jogo é o fato de se passar no universo Arkham. Porque eu tenho certeza que se esse jogo fosse um standalone, ninguém estaria reclamando. Todo mundo, se duvidar, estaria batendo palma. Porque quando você coloca ele no mesmo universo do Batman Arkham, você coloca os gráficos em comparação com Arkham Knight. Você coloca a gameplay em comparação com Arkham Knight. Você coloca a história em comparação com todos os jogos. Você tá entendendo? E você coloca uma responsabilidade nas suas costas de continuar o universo com dignidade. E não é isso que eles fizeram. E é aquela coisa. Qual a maldita necessidade de se passar no mesmo universo? Não tem necessidade de se passar no mesmo universo. Tudo isso, todos os problemas do jogo se definem nisso. Por que se passa no mesmo universo? Não faz sentido se passar no mesmo universo. Mas tem um motivo deles colocarem para se passar no mesmo universo. Não sei se foi decisão da Warner, não sei se foi decisão da Rocksteady, mas é pelo simples fato de atrair fã. Uma base de fãs já consolidada sendo atraída para um jogo, comprando em massa e dando dinheiro. É por isso que esse negócio está ligado ao universo Arkham. Não é por escolha artística, não é por necessidade, não é nem porque os devs queriam. É por causa disso. Pelo simples e puro fato de que atrai dinheiro. Só que esses fãs vão ficar muito incomodados com as decisões que eles fizeram. Esses fãs não vão curtir o tipo de gameplay, não vão curtir o live service, não vão curtir a história, porque não foi isso que atraiu eles para a franquia para início de conversa. Eu, como um fã, posso dizer isso. A gameplay pode ser incrível, pode ser muito gostoso de jogar. Tem gente que fala que não é, mas sinceramente não joguei, não posso falar. Pode ser muito legal de jogar com amigo, pode ser muito legal de jogar sozinho, tanto faz. Só que não é o que eu tava esperando por um jogo Arkham. Eu nunca quis um jogo Arkham, e muitos fãs também nunca quiseram um jogo Arkham Live Service. Inclusive, um jogo que aparentemente a história não termina no jogo principal e só vai ser concluído em novas temporadas. Porque dinheiro, que nem fala o Siriguejo. Olá, eu gosto de dinheiro. Então, toda a necessidade disso se passa. A maior qualidade e o maior calcanhar de Aquiles desse jogo é o fato de se passar no mesmo universo do Arkham. Agora, a gameplay no geral, o jogo em geral. A gameplay, sinceramente, não posso falar muito. E o jogo em geral, o que eu posso dizer do negócio, assim, do quesito de ser um jogo, é só questão do live service, porque eu acho que foi uma decisão muito mais da Warner que fez isso. Inclusive, deixe eu lembrar vocês que essa é a mesma Warner que quase cancelou o filme do Incrível Mundo de Gumball. É a mesma Warner que está destruindo o MK1. É a mesma Warner que tem em mãos o jogo do Esquadrão Suicida. Muito provavelmente esse negócio do live service não foi da Rocksteady, porque eles nunca precisaram disso para fazer um jogo legal e que desse dinheiro. Isso é culpa da Warner. Inclusive, um dos devs do Mortal Kombat 1 fez um tweet em que ele falava que não era decisão dele mudar alguns bugs e fazer coisas que diminuíssem, né, as reclamações. Ouvir os fãs do Mortal Kombat 1 em quesito de certas reclamações. Isso dependia de alguém superior. Ele estava ouvindo as reclamações e queria mudar, só que tinha que passar por um superior, né? Então deve ser a mesma questão com esse jogo, né? Especialmente um jogo que tem personagens que a Warner preserva durante tantos anos, né? Enfim. Agora, sobre a morte do Kevin Conroy, que foi o ator que melhor interpretou Batman, mais marcante,
Pra quem jogou a saga Arkham aqui no Brasil, ele é conhecido por isso, mas lá fora ele fez muitos trabalhos como Batman, desde a consagrada série Batman The Animated Series, né, que foi onde ele e o Mark Hamill, sim, o mesmo ator que fez o Luke Skywalker, começaram a trabalhar respectivamente como Batman e Coringa. As pessoas estão usando a morte do Kevin para falar que esse jogo não respeita a morte do Kevin, só que eles não tinham como saber. Não tinha a possibilidade dos devs descobrirem que ele ia morrer, porque trabalho de voz em jogos, filmes animados, séries e tal é feito muito antes de sequer começarem a produção. A única coisa que eles têm não é que nem os dubladores aqui do Brasil, eles só têm o texto na mão. E eles têm que imaginar a cena e fazer. Então eu acho que a morte dele não deve ser usada para falar, esse jogo. Não. O que a morte dele me causa, sinceramente, é a tristeza de que isso vai ser o último trabalho que ele participou. Só que essa sensação já não existe mais em mim, e acho que a maioria das pessoas que sabem dessa informação, porque foi divulgado, não lembro se foi pela IGN, mas algum portal por aí divulgou que vão ter mais 2 filmes com a voz dele. Então eu fico feliz que pelo menos o Kevin Conroy vai ter participação num trabalho que realmente tem uma história boa do Batman, né? Inclusive um desses papéis, aparentemente, ele vai fazer o Batman do Animated Series. Tem muita gente especulando que vai ser esse Batman, né? Mas enfim, muita gente tá falando que um deles talvez não seja o Batman, o outro seja. Mas enfim. Então, toda essa questão da morte do Kevin, eu acho que é irrelevante para a discussão se esse jogo é bom ou não, se, sim ou não, porque sinceramente ele morreu no meio da produção do jogo, provavelmente já tinha gravado todas as falas e isso não vai mudar nada no quesito da qualidade ou o caráter dos devs. Isso é irrelevante para a discussão. Infelizmente ele morreu, mas se isso vai dizer a qualidade do jogo ou não, é impossível, porque não faz sentido, né? As pessoas que estão usando isso são muito covardes. Tem um monte de argumentos para usarem por que esse jogo vai ser uma porcaria, ou é uma porcaria, e elas estão usando a coisa mais baixa, mais covarde do mundo para se usar. Mas enfim. Muitos desses problemas vêm da questão, na minha opinião, que eu acho que vem do fato de que a maioria das pessoas que trabalharam nos jogos Arkham foram embora. Incluindo os 2 cofundadores e um deles sendo o diretor de Batman Arkham City, o que é considerado por muitos o melhor jogo do Batman no quesito de história. Só aí você já vê que assim, já tá a merda já tava vindo lá de longe, assim, você já tava vendo, falando, já era, vou morrer, né? É assim, tá ligado? É como se você visse um tsunami vindo na sua direção, você fala, já era, morri, sabe? E eles saíram, se não me engano, acho que no meio da produção do jogo lá em 2022, pelo menos as notícias que eu vi são de 2022. O cara que dirigiu a franquia Arkham, né, o Arkham City, se chama Sefton Hill. Ele ia dirigir esse jogo, mas aparentemente como ele saiu da empresa, ele não vai dirigir mais. E agora ele e o outro cofundador da Rocksteady estão fazendo outra empresa, né? É legal ficar de olho nessa empresa para ver o que eles vão lançar. Por mais que não seja trabalhos do Batman, vai ser interessante porque eles assim fizeram um ótimo trabalho enquanto eles estavam na direção da empresa, então, né, participando da empresa, então acho que uma outra empresa que eles fizerem talvez venha muito ouro por aí, mas quem sabe. E o último ponto que eu queria abordar nesse vídeo são as pessoas criticando os fãs. No Twitter, no YouTube, eu vi um monte de gente falando que os fãs estavam chorando à toa, estavam fazendo drama, e eu não podia discordar mais dessa opinião. Não podia discordar mais dessa opinião. Essas pessoas, ou elas nunca tiveram nada a ver com a franquia, nunca tiveram alguma paixão muito grande pela franquia, simplesmente não querem entender porque que os fãs estão bravos, né? Ainda mais gente falando, tipo, porque o,
O jogo se chama Mate a Liga da Justiça e você tá. O problema não é matar a Liga da Justiça, o problema é qual Liga da Justiça você tá matando. Você vai matar a Liga da Justiça da série animada, aí você vai arranjar problema com os fãs. Você vai matar a Liga da Justiça do universo Arkham, que nem foi apresentada direito e já tá sendo morta, você vai arranjar problema com os fãs. Então não é a questão de, Liga da Justiça sendo morta, ai, chororô. Cara, se você falar isso, você não cresceu com a franquia ou você não teve ligação sentimental nenhuma com esse Batman. Ou com essa franquia ou com esse universo. E é isso, é o ponto que eu menos tenho coisa pra falar, porque são só gente idiota querendo tacar fogo no circo. Tá querendo ver o circo pegar fogo, né? Por incrível que pareça, é a frase do Alfred no Cavaleiro das Trevas, né? Alguns homens não querem dinheiro, não são compráveis nem nada, só querem ver o circo pegar fogo. Então pra eles não estão nem aí se o jogo vai ser bom, ruim e tal, eles só estão aí pra encher o saco, né? E é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você quiser, compra o jogo. Eu, sinceramente, não vou comprar porque eu não tenho um PlayStation 5 e porque não me interessa. Mas é isso. Se você curte o jogo também, cara, não tem problema nenhum. Curte o jogo, sabe? É mil vezes melhor que você esteja feliz do que você esteja infeliz. Então, se você curte o jogo, se o jogo te faz feliz, se você gosta, cara, joga, não tem problema. Ninguém aqui vai te criticar porque você tá gostando do jogo. Eu, inclusive, não concordo nem um pouco com quem faz isso. Sabe? Então, se você curte o jogo, se você achou interessante a ideia do jogo, joga, não tem problema. Mas eu acho que se você é fã da saga Ark e não curtiu as decisões, não compre esse jogo. Mostre a sua indignação não comprando e criticando as devidas proporções usando argumentos decentes, né? Não vai pegar a morte do Kevin Conroy para falar merda na internet. E é isso, né? Espero que tenham gostado e, pra mim, saga Ark acabou no Night mesmo.